Livro Os Contos dos Blights, volume 2, por Lucy Maud Montgomery. Conto número 3. Uma mulher comum. Chovera o dia todo, uma garoa fria, mas a noite caíra e a chuva cessara parcialmente, embora o vento ainda soprasse e suspirasse. A família Anderson estava sentada no salão de visitas, eles ainda chamavam assim, da casa feia nos arredores de Longbridge, esperando que a tia-avó Úrsula, acamada no quarto, no pavimento superior, morresse e encerrasse logo aquela situação. Jamais teriam verbalizado esse pensamento, mas todos o nutriam secretamente dentro de si. No discurso e no comportamento social eram bastante decorosos, mas todos estavam ebulindo de impaciência e um pouco de ressentimento. O Dr. Parsons supunha que deveria permanecer ali até o fim, pois a velha tia Úrsula era prima de seu avô e também porque a senhora Anderson queria que ele ficasse. Além disso, ele não podia ofender as pessoas, mesmo parentes distantes. Estava iniciando a carreira profissional em Longbridge. E o Dr. Parker fora o médico dessa cidade por muitos anos. Quase todos se consultavam com ele, exceto uns poucos excêntricos que não gostavam dele e insistiam em chamar o Dr. Blight lá de Glen St. Mary. Até mesmo a maioria dos Andersons se consultava com ele. Aos olhos do Dr. Parsons, ambos eram homens de idade e deveriam dar uma chance aos mais jovens. Mas, em todo caso, ele pretendia ser muito prestativo e fazer tudo o que pudesse para conquistar seu espaço. Era preciso nos dias de hoje. Era muito bonito falar de altruísmo, mas isso era besteira. Na realidade, era cada homem por si. Se ele conseguisse conquistar Zoe Mylock, a despeito de qualquer intenção romântica, o Dr. Parsons pensava estar perdidamente apaixonado pela famosa beldade de Longbridge. Isso o ajudaria um bocado. Os Mylocks eram uma família antiga bem decadente, mas ainda tinham considerável influência em Longbridge. Eles também nunca se consultaram com o Dr. Parker. Quando algum deles adoecia, mandavam chamar o Dr. Blight. Havia alguma rixa entre os Andersons e os Parkers. Como essas rixas perduravam. O Dr. Parker podia rir e fingir que não se importava, mas o jovem médico achava que sabia a verdade. A natureza humana era bem mais compreendida que quando o pobre e velho Dr. Parker frequentou a universidade. De toda forma, o jovem Dr. Parsons pretendia ser o mais prestativo possível. Qualquer atitude pequena ajudava. Levaria algum tempo até que sua prática médica consolidasse sua reputação, infelizmente. Ele até duvidava de que Joey Anderson fosse pagar a conta. E parecia que a velha senhora que levou tanto tempo para falecer não tinha dinheiro. Diziam que o Dr. Blight e até mesmo o Dr. Parker, por vezes, embora fosse mais mundano, atendia pessoas pobres de graça. Bem, ele não seria estúpido assim. Fora atender a velha Úrsula porque queria cair nas graças dos Andersons, alguns dos quais eram bem abastados, e afaná-los do Dr. Blight se possível. Embora fosse incrível a influência que aquele homem tinha no interior, mesmo estando velho. As pessoas diziam que ele nunca mais foi o mesmo desde que o filho foi morto na Grande Guerra. E agora outra guerra estava acontecendo, e dizia-se que vários netos dele tinham sido convocados, especialmente um tal Gilbert Ford, que fazia parte da Força Aérea Real do Canadá. As pessoas viviam dando indiretas de que ele deveria se voluntariar. Até mesmo Zoe, por vezes, parecia ter uma admiração um tanto exacerbada pelo supracitado Gilbert Ford. Mas era tudo besteira. Havia diversos zeros à esquerda que podiam ir. Enquanto isso, ele fazia o que pudesse por uma família pobre e decadente como a de John Anderson. Os progenitores do dito Anderson costumavam, pelo que soube, ser ricos e poderosos na comunidade. A maior lápide no cemitério de Longbridge era de um certo David Anderson. Estava coberta de musgo e líquen, mas devia ser, na época, uma lápide e tanto. Ele parecia se lembrar de algum boato esquisito sobre esse mesmo David e seu funeral. A velha Susan Baker de Glen St. Mary tinha contado a uma amiga. Provavelmente, contudo, não passava de fofoca. A velha Susan estava ficando senil. As pessoas diziam que os Blights de Ingleside continuavam com ela por mera caridade. Sem dúvida, o que se falava era apenas fofoca.
Não havia afinidade nenhuma entre os Bakers e os Andersons, embora essa rixa também fosse tão velha quanto andar para a frente, como a senhora Blight de Ingleside afirmara. O filho dela é que fora morto na Grande Guerra, e outro ficou aleijado. 3 de seus filhos haviam lutado, pelo que se dizia, jovens tolos. Mas os sobreviventes agora eram homens velhos. Ao menos o jovem e imaturo Dr. Parsons pensava que eram. Um dos filhos de um deles também era afeiçoado a Zoe, pelo que parecia. Ela era muito popular, mas o médico pensava que tinha uma vantagem, sem mencionar o fato de que corria por aí um boato de que o doutor e a senhora Blight não aprovavam o enlace. E as más línguas, malditas sejam, diziam que ele largara Zoe porque ela, certa vez, fizera troça de Susan Baker, ou teria sido Gilbert Ford. Bem, não importava. Toda aquela história era improvável, como se qualquer homem em sã consciência fosse largar Zoe Mylock. Nem mesmo Gilbert Ford com seu ranço de Toronto. Bem, graças a Deus, a velha Ursula Anderson estava morta, ou quase. O jovem Dr. Parsons olhou furtivamente para o relógio. Tinha certeza de que os Andersons ficariam secretamente contentes, e não os culpava nem um pouquinho. Transtorno e despesas foram tudo o que ela significou para eles por anos, embora tivesse ganhado seu dinheiro como costureira até ter bastante idade, pelo que ele sabia. A ideia o fez rir secretamente. Era muito engraçado pensar em qualquer pessoa usando um vestido feito por Ursula Anderson. A pessoa ficaria com a aparência de alguém que saíra de uma daquelas fotografias desbotadas pavorosas ou de retratos desenhados que ele tantas vezes fora convidado a admirar. Será que aquela velha no pavimento de cima nunca iria morrer? Ele gostaria de ter inventado uma desculpa para ter ido embora há muito tempo. Era nisso que dava ser prestativo demais. E estava muito tarde para ir até a casa de Zoe. Talvez Walter Blight, cujo nome era uma homenagem ao tio, é claro, estivesse passando a noite com ela. Bem, que vença o melhor homem. O Dr. Parsons não tinha dúvida quanto a quem seria. Zoe podia ficar zangada ou fingir, mas um médico sempre conseguia pensar em uma boa desculpa. E Gilbert Ford, a quem ele temia em segredo mais que Walter Blight, retornara a Toronto. Zoe, com seus olhos maravilhosos, suas belas mãos alvas e sua voz de passarinho. Parecia absurdo pensar que Zoe e a velha tia Úrsula eram do mesmo gênero. Bem, elas não eram, não podiam ser, e isso era tudo. Ursula Anderson nunca fora uma garota jovem, com corpo curvilíneo e lábios vermelhos. Se não fosse pela agitação da senhora Anderson, talvez ele tivesse ido passar a noite com Zoe em vez de ficar ali, sentado na entulhada sala dos Andersons, esperando morrer uma velha cansativa, que nunca fora de importância nenhuma para qualquer pessoa, e perguntando-se como a senhora Anderson conseguia viver com aquele carpete em casa. Ele começou a planejar a casa em que ele e Zoe morariam quando ele a conquistasse. Não havia nada em Longbridge que lhe agradasse. Ele precisaria construir uma casa parecida com a de Ingleside, mais moderna, é claro. É estranho, entretanto, como Ingleside sempre pareceu moderna. O Dr. Parsons precisava admitir. E também não sabia explicar por quê. Seria porque vivia abarrotada de crianças? Não, era a mesma coisa quando estava vazia. Bem, ele e Zoe teriam tudo o que fosse de mais moderno de toda forma. Quanto a filhos, eles precisariam esperar um pouco para tê-los. Famílias grandes, entre tantas outras coisas, tinham caído de moda. Bem como, graças a Deus, carpetes como aquele. A senhora Anderson tinha muito orgulho de seu carpete, que um tio de Charlottetown lhe dera de um estoque já ultrapassado. Mas, naquele exato momento, estava se sentindo irritadiça e mal-humorada. Era uma época muito inconveniente para a tia Úrsula morrer, com o casamento de Amy para ser planejado e a roupa de Phil a ser providenciada para sua ida à Universidade de Queens. E todas as despesas do funeral. Bem, as pessoas simplesmente precisariam esperar para receber as contas. O Dr. Parsons, por exemplo. É claro que eles precisavam chamá-lo, tendo em vista que era um parente distante. Mas ela preferia ter chamado o Dr. Blight, de Glen St. Mary, ou até mesmo o velho Dr. Parker. De que importavam antigas rixas agora? E por que o Dr. Parsons continuava por ali, sendo que não podia fazer mais nada? É claro que ela havia pedido para ele ficar, por educação, mas ele devia saber que sua presença não era desejada.
e tia Úrsula fora deveras clara em relação à sua morte. Bem, ela fora assim a vida toda. Provavelmente por isso nunca se casara. Homens gostavam de garotas com certo entusiasmo. Talvez ela vivesse até amanhã. A senhora Anderson conhecia uma mulher que viveu por uma semana depois do médico dizer que ela só duraria algumas horas. Médicos sabiam muito pouco no fim das contas. Ela dissera a John que eles deveriam ter chamado um médico mais velho. Nenhum deles conseguira pregar os olhos naquela noite e John estava meio zumbi, pois já não dormia havia muitas noites. Não se podia confiar em Meg McLean. E é claro, ela também precisava dormir um pouco. Como era de esperar, John roncava no sofá. Não era lá muito adequado, ela supunha, mas não tinha coragem de acordá-lo. Se aquele idiota do Dr. Parsons tivesse o bom senso de ir embora, talvez ela também pudesse tirar um cochilo. Quanto a Amy e Phil, eles estavam tão animados para o baile de Bess Rodney desta noite e, no fim das contas, não puderam ir. Não era de admirar que estivessem tristes, pobrezinhos. E, afinal, que diferença faria qualquer um? Ah, mas as pessoas comentariam. A fofoca era a coisa mais poderosa do mundo, e sempre seria. A senhora Anderson bocejou e torceu para que o Dr. Parsons entendesse o recado. Mas ele não deu demonstração nenhuma de ter compreendido. Um médico mais velho teria mais iniciativa. Ela se perguntou, sonolenta, se realmente haveria algo entre ele e Zoe Mylock. Se houvesse, sentia pena dele. Todos conheciam o temperamento de Zoe. O doutor e a senhora Blythe tinham feito bem em deter a iniciativa de Walter. Quanto a Gilbert Ford, todos diziam que ele estava noivo de uma garota de Toronto e que só estava se divertindo com Zoe Mylock. Ainda bem que Phil era diferente. Ele não era um galanteador. E, se tivesse um pouquinho de temperamento dos Andersons, sabia se controlar. Ela supunha que deveria subir e checar se Meg McLean não pegara no sono. Mas aí talvez acordasse o pobre John. Amy e Phil Anderson estavam arrasados. Parecia realmente absurdo para eles não poder ir ao baile porque a velha tia-avó Úrsula estava morrendo. Ela tinha 85 anos e havia 15 estava exatamente do mesmo jeito. Uma velha feia que mal falava, embora resmungasse bastante quando estava sozinha. Pertencia a uma geração morta e esquecida. A geração daqueles retratos desenhados pavorosos pendurados na parede, que sua mãe se recusava a guardar. Imagens de cavalheiros e mulheres de gola alta. Eles jamais poderiam ser humanos também, refletiu Amy. Mas, ao menos estavam mortos e não atrapalhavam mais. O avô Anderson parecia muito austero e digno, a personificação da integridade inabalável, cujo grande orgulho costumava ser nunca ter havido um único escândalo sequer envolvendo a família Anderson. Em contrapartida, ela não tinha ouvido falar de uma história sobre o irmão dele, David Anderson. Ele não era exemplar, segundo Susan Baker. Mas isso eram águas passadas. Quem se importava agora? Eles eram os irmãos de tia Úrsula. Era engraçado pensar que tia Úrsula tinha irmãos. Ela não conseguia imaginá-la sentindo qualquer afeição pela família. Tenho certeza de que ela nunca gostou de nenhum de nós, pensou Amy. E fomos tão bons para ela. Tio Alec, que viera lá de sua fazenda em Glen St. Mary, porque era, afinal, o correto a fazer, era o único que não estava entediado. Até que gostava de ocasiões assim, embora, é claro, jamais admitisse. Quantas coisas nunca podemos admitir. Mas não se pode negar que há algo dramático em mortes e funerais. Certamente, não havia nada de mais dramático na morte da pobre tia Úrsula que em sua vida. Suas irmãs eram bastante alegres na juventude, se os rumores forem confiáveis, mas Úrsula sempre fora aquieta e reservada. Mesmo assim, morte era morte, e a noite, com seus ventos lamuriantes e as terríveis rajadas de chuva, estava em plena conformidade. Tio Alex sempre pensara que uma noite de verão banhada pelo luar, com o perfume das flores, era muito incongruente com a morte, embora as pessoas morressem todos os dias e noites do ano, afinal. John e Catherine estavam calmos e solenes, como a ocasião mandava, ao menos até John pegar no sono. Os jovens, no entanto, não conseguiam esconder direito a agitação provocada pela impaciência. Obviamente, nunca lhes ocorrera que eles também morreriam um dia. Mas tia Úrsula não morreria até a maré baixar. Fora criada perto do mar, e, quando se mora perto do mar, por 85 anos, não se morre até a maré baixar.
não importa quão longe você esteja da costa. Ele ouvira o Dr. Parker rir dessa velha superstição. O Dr. Blight não rira, mas tio Alec sabia que ele também não acreditava. Se mantivesse um registro, ele saberia, murmurou tio Alec. Úrsula estava bastante longe do mar, mas isso não importava nem um pouquinho. Imagine ser uma velha solteirona por 85 anos, comentou Amy subitamente. Ela estremeceu. Terrível, concordou Phil. Crianças, reprimiu a mãe. Lembrem-se de que ela está morrendo. Que diferença faz? Perguntou Amy impaciente. Você deve se lembrar de que ela nem sempre foi uma velha solteirona, ponderou tio Alec. As pessoas costumavam dizer que os 25 anos eram o primeiro marco, mas a tia Úrsula sempre foi uma mulher comum, uma mulher esquecida. Ele gostou daquela expressão. As pessoas viviam falando no homem esquecido. Por que não uma mulher esquecida? Essa era uma criatura de quem se deveria ter ainda mais pena e que deveria ser ainda mais desprezada, pois tio Alec desprezava as velhas solteironas. E dizia-se que tia Úrsula nunca tivera um namorado sequer, embora ele realmente não soubesse muito sobre ela. Afinal, ela era apenas uma pobre alma com quem ninguém conversava. Certamente não era alvo de fofocas, e estava demorando um pouco para morrer. Mas é claro, a maré estava atrasada nessa noite. Ele quase invejava John por sua soneca. Coitado, ele provocou uma confusão e tanto. A maioria dos Andersons sabia fazer dinheiro no mínimo. O próprio tio David, ele fora um homem rico, mas o filho logo pusera toda a herança fora. Geralmente era assim que acontecia. E ele se lembrava das histórias estranhas que correram por aí quando o tio David morreu. Quem será que as tinha espalhado? O homem era de um caráter irrepreensível. Se tivesse que viver uma vida enfadonha e sem graça como a de tia Úrsula, disse Amy, eu me mataria. Amy, repreendeu tio Alec, que coisa horrível a se falar. Temos que esperar nossa hora chegar. Não me importo, retrucou Amy em tom irreverente. Quem se importava com o que tio Alec pensava ou dizia? Ele nem sequer precisava estar ali. Viver 85 anos e nada acontecer na sua vida? O pai disse que ela nunca sequer teve um derriço, como costuma dizer. Bem, é claro que não se pode imaginar que qualquer pessoa se apaixonaria por ela. Simplesmente não se pode. Não se pode imaginar qualquer pessoa velha apaixonada, disse tio Alec. Eu, por exemplo, você sabe que, no fundo do coração, penso exatamente a mesma coisa sobre mim. No entanto, desfrutei bastante da minha juventude. Você será velha um dia, Amy, e as pessoas pensarão o mesmo de você. Talvez tia Úrsula tenha tido alguns derriços. Ela não, Amy deu de ombros. Que terrível nunca ter sido amada, nunca ter conhecido o amor. Ela passou a vida toda na casa de outras pessoas, costurando até ficar tão esquisita e ultrapassada que ninguém mais a queria. Fico pensando se um dia realmente quiseram. Imagine tia Úrsula cosendo vestidos. Nunca a vi costurar coisa alguma, além de remendar calças. Desse tipo de serviço ela tinha bastante, a pobre alma. Ah, não acho que ela fosse má modista na juventude, respondeu tio Alec. Daqui a 20 anos, suas roupas também parecerão igualmente engraçadas. Não haverá moda nenhuma daqui a 20 anos, comentou Phil, sorrindo. As pessoas não usarão roupa nenhuma. Phil, exclamou sua mãe em reprimenda distraída. Ela não acreditava no disparate de Alec quanto à maré, mas certamente a velha tia Úrsula. Talvez Meg tivesse pegado no sono. Ela supunha que deveria subir para checar. Seus ossos, no entanto, doíam bastante do reumatismo. Quanto à conversa sobre velhas solteironas, não gostava daquilo. Ela era uma solteirona quando John se casou com ela. Tia Úrsula tinha a melhor mão para fazer pão de ló que já conheci, disse tio Alec. Que belo epitáfio, respondeu Amy. O Dr. Parsons riu, mas a mãe a reprimiu novamente, porque julgava ser sua obrigação. Entretanto, sentia bastante orgulho da maneira como Amy dizia as coisas. Ela está morrendo, observou tio Alec, porque sentia que precisava dizê-lo. E levando horas para isso, grunhiu Phil. Ah, conheço suas teorias sobre a maré, tio Alec, mas não acredito nelas. Dr. Parsons, o senhor já não viu incontáveis pessoas morrerem quando a maré estava enchendo? Acho que nunca pensei nisso, respondeu o Dr. Parsons, esquivando-se. Suponho, Phil, que você compartilhe da teoria de Osler, de que todos deveriam ser mergulhados em clorofórmio aos 60 anos? Bem, isso livraria o mundo de uma série de incômodos, disse Phil bocejando.
Phil, não permitirei que fale assim. Terei 60 daqui a 3 anos, lembrou sua mãe com severidade. A senhora não sabe brincar, mãe? Não quando a morte está na casa, respondeu a senhora Anderson com ainda mais austeridade. O que o senhor pensa da ideia de Osler, doutor? Quis saber Phil. Não acho que ele tenha dito exatamente isso, respondeu o Dr. Parsons. O que realmente disse é que o homem desempenhava seu melhor trabalho até os 60 anos. É claro que há exceções. Nós dois ainda estamos bem longe dos 60 para nos preocuparmos com isso agora, acrescentou ele, lembrando que John Anderson e aquele esquisito do tio Alec tinham, ambos, mais de 60 anos. Não se devia ofender as pessoas. Às vezes, elas se lembravam dos mais míseros detalhes quando precisavam de um médico. Phil se rendeu. Afinal de contas, não havia nada a ser feito além de esperar. Não poderia durar para sempre. Tia Úrsula morreria e seria enterrada, com o menor custo possível. E então o agente funerário cobraria sua conta. O Dr. Parsons também, por sinal. Tia Úrsula seria levada para fora da casa pela primeira vez em 10 anos e enterrada na vala dos Andersons. Haveria espaço suficiente apenas para espremê-la ali. E havia espaço em um dos monumentos para escrever quando ela nascera e morrera. Céus, que existência! Não havia mais nada, contudo, que pudesse ser dito sobre sua vida. Ela provavelmente nunca tivera vigor suficiente em si para se rebelar com isso. As pessoas da geração dela aceitavam tudo como vontade de Deus, não aceitavam? Simplesmente vegetavam. E por que eles tiveram de acolhê-la quando ela não tinha mais dinheiro? Havia muitas outras famílias Andersons mais abastadas, mas nunca deram um centavo para ajudar. Bem, ele, Phil, não seria tão idiota. Quando envelhecesse, não haveria nenhum parente inútil pendurado nele. Eles que fossem para o asilo se não tivessem dinheiro suficiente para se sustentar. Ele tinha certeza de que o Dr. Parsons concordaria, embora não fosse particularmente afeiçoado ao médico. É estranha a afeição que aquele velho cachorro tem por tia Úrsula, comentou o médico abruptamente, em parte para ter o que falar. Ele não gostava muito de Phil e certamente não iria discutir as teorias de Osler com ele. De alguma forma, não podia dizer: é estranho como aquele velho cachorro a ama. Imagine até mesmo um cachorro amando Úrsula Anderson. Era cômico. Provavelmente ela dava ossos a ele. Ele raramente sai do quarto, nem por um minuto. Fica simplesmente deitado ao lado da cama olhando para ela, acrescentou ele. Ela sempre pareceu feliz em tê-lo por perto, desde que era um filhotinho, comentou tio Alec. E suponho que sentisse que ele representava uma espécie de proteção quando estava sozinha. Ela ficava bastante tempo sozinha. Bem, é óbvio que não podíamos ficar em casa o tempo todo, retrucou a senhora Anderson irritadamente. Ela estava bem e dizia que não queria companhia. Eu sei, aqueceu tio Alec em tom apaziguador. Vocês todos foram muito bondosos com tia Úrsula, Kate. Certamente espero que saiba, respondeu a senhora Anderson em tom magoado. Sei que a acolhemos e demos um lar a ela quando outros de quem era mais próxima, é de supor, nunca sequer se ofereceram para hospedá-la por uma semana. Ela foi uma mulher muito afortunada por ter um lar tão bom onde morar durante a velhice, comentou o Dr. Parsons, apaziguando a situação. Eu suponho que ela não deixará muitos bens. Ele estava pensando em sua remuneração. Ela não deixará coisa nenhuma, respondeu a senhora Anderson, ainda naquele tom magoado. Não tinha um centavo quando veio morar conosco. Caso contrário, vocês não a teriam abrigado, pensou o médico sarcasticamente. Foi uma surpresa, preciso admitir, prosseguiu a senhora Anderson. Ela deve ter feito bastante dinheiro durante todos aqueles anos em que trabalhou como costureira. O que fez com ele? Essa é a pergunta que todos os Andersons têm feito. Certamente nunca gastou consigo. Não me lembro de tê-la visto com alguma roupa decente, mesmo quando eu era uma garotinha e ela ainda estava na meia-idade. Embora, é claro, como todas as pessoas jovens. Ela lançou um olhar ressentido para Amy e Phil. Eu achasse que todo mundo que fosse 10 anos mais velho que eu era o próprio Matusalém. Talvez ela tenha uma fortuna escondida em algum lugar, sugeriu Phil. Que alegria seria encontrar uma caixa ou um bolo de notas quando mexermos nas coisas dela. A senhora Anderson, que já havia mexido nas poucas coisas da velha tia Úrsula diversas vezes, franziu a testa majestosamente. Aquilo era coisa a se dizer diante do Dr. Parsons? É claro que ele contaria a Zoe Mylock, e isso era o mesmo que contar a todo mundo.
Ela daria um belo sermão em fio quando ficasse sozinha com ele. No entanto, de que adiantaria, agora que ele já havia falado? Talvez eu não devesse dizer, mas sempre pensei que acaso ela tenha ajudado um pouquinho o irmão Will, comentou o tio Alec, lançando um olhar desaprovador em direção ao médico. Talvez não fosse uma boa ideia insinuar que qualquer Anderson tivesse dificuldades financeiras, mesmo a um parente distante. Ele tinha uma família grande, então vocês sabem que vivia no aperto. Então alguém da família dele deveria ter cuidado da tia Úrsula quando ela parou de trabalhar. Ou ao menos ter ajudado um pouco, ralhou a senhora Anderson. Instantaneamente, contudo, ela se recompôs. A morte estava na casa, bem como o Dr. Parsons, o que era quase a mesma coisa que ter Zoe Mylock por ali. Não fazia nenhum sentido ter um médico para a velha tia Úrsula agora, de toda forma. Ninguém poderia salvá-la. Mas aí as pessoas comentariam. Sim, a morte estava na casa. Uma convidada bem-vinda para todos, em especial para Úrsula Anderson. Ela ansiava por sua chegada havia muitos anos, e agora sabia que estava próxima. Nunca noiva nenhuma foi mais esperada. Ela sabia que nenhuma viva alma sentiria sua falta, mas isso também não importava. O quarto, vazio e sujo, que sempre fora considerado bom o suficiente para a velha tia Úrsula, estava repleto de sombras da vela tremelicante sob a mesinha da cabeceira. Tia Úrsula nunca aceitou nada além de uma vela. Lamparinas eram perigosas, e a energia elétrica era algo que ela não conseguia ou se recusava a entender. Os Andersons haviam dado uma ajeitada no quarto quando chamaram o médico, mas ainda estava em condições bem precárias. Um vaso cheio de flores artificiais desbotadas sobre a cômoda lançava sombras estranhas e exóticas de botões e gotas no gesso manchado e descascado acima da cama. Amy ficara agradecida por algo finalmente ter motivado a mãe a tirá-las do nicho na parede da escadaria. Sempre sentiu muita vergonha daquelas flores, especialmente quando Zoe Mylock vinha à casa. Ela ouvira Zoe zombar de pessoas que gostavam de flores artificiais. O velho cachorro estava deitado no tapete surrado ao lado da cama, com o focinho escondido entre as patas, os olhos atentos fixos na mulher moribunda. Estava deitado ali, daquele jeito, havia dias. Meg McLean, que deveria estar cuidando da velha Úrsula, adormeceu na cadeira, confirmando o que Kate Anderson já sabia. Meg tinha uma pequena dívida com John Anderson, caso contrário eles não teriam conseguido chamá-la. Ela sabia que também nunca seria paga. Como os Andersons haviam decaído no mundo, Meg era velha o suficiente para se lembrar de seus dias de prosperidade. Lembrava-se até do estranho escândalo na época do funeral do velho David Anderson. Poucas pessoas tinham acreditado. Disseram que Clarissa Wilcox havia enlouquecido e que os Wilcox sempre odiaram os Andersons. Então ninguém além de Susan Baker, de Ingleside, acabou acreditando. E os Blights logo a reprimiram. Não havia mal nenhum em tirar uma soneca. Úrsula Anderson estava inconsciente, ou quase isso, e não havia nada que Maggie pudesse fazer por ela. Mas é claro que alguém precisava tomar conta dos quase mortos. De certa forma, ela sentia pena da velha Úrsula Anderson. Teve uma vida tão enfadonha e sem graça. O vento gemia sinistramente no velho abeto perto da janela. Gemia, choramingava e às vezes rosnava de repente, e então morria para permitir que as rajadas de chuva pudessem ser ouvidas. E, vez ou outra, a janela chacoalhava, como se algo impaciente e atrasado estivesse tentando entrar. Úrsula Anderson permanecia imóvel na cama. Era de pensar que já estivesse morta, não fosse pelos olhos cinza grandes e fundos. Seus olhos eram opacos e turvos havia muitos anos, mas estavam novamente brilhantes e translúcidos, queimando com uma chama contínua no rosto murcho e ressecado. Uma camisola de flanela cinza estava abotoada até o pescoço, feio e enrugado. Uma mecha grossa de cabelos brancos repousava sobre o travesseiro. Ela tinha uma quantidade admirável de cabelo para uma mulher tão velha. O corpo velho e esquelético estava imóvel debaixo da colcha de retalhos desbotada e dos cobertores finos. As mãos nodosas e descoloridas repousavam sobre eles sem se mover. Ela sabia que estava morrendo e que todos estavam com pressa para que fosse logo, e que não havia uma única criatura viva que fosse ressentir sua morte, exceto talvez o velho cachorro. Ela gostaria de tê-lo deitado ao seu lado na cama, mas Meg McLean não permitiria.
Às vezes, olhava em seus olhos velhos e gentis por um bom tempo, como fizera tantas vezes. Ela estava contente por estar morrendo e por Meg McLean estar dormindo. Estava relembrando a própria vida. A vida pela qual todos aqueles na sala tinham pena dela, como bem sabia. Mas não trocaria sua vida pela de nenhum deles. De vez em quando ria. Uma risada breve, silenciosa. Não queria que Meg McLean acordasse por nada nesse mundo. Meg teria se agitado, querendo fazer algo por ela. E ela não queria nada, só que a deixassem morrer em paz. De vez em quando, contudo, ela tremia. Sabia que ficara muito feia. Não costumava ser feia na juventude, embora ninguém a achasse bonita. Era apenas uma daquelas meninas Andersons, sem nenhuma beleza em especial, além dos cabelos pretos, longos e grossos. Tinha olhos cinza grandes e suaves, pele alva e belas mãos. Sim, tinha belas mãos. Ele lhe dissera isso muitas vezes. As mãos mais lindas que já vira. E ele vira mãos de rainhas. Suas irmãs eram consideradas garotas bonitas, mas tinham mãos gordas e rechonchudas. Ela nunca recebera nenhum elogio por suas mãos, a não ser dele. Era para o rosto e para o corpo que as pessoas olhavam. Suas mãos estavam feias agora. Havia ficado deformada e calejadas pela costura constante e pela idade. No entanto, ainda eram mais bem conservadas que as de Meg McLean. Ela costumava ser bastante pequena e magricela quando jovem, e ninguém prestava muita atenção nela em meio às irmãs elegantes e belas. Ela nunca tentava chamar a atenção, e era bem verdade que jamais tivera um derriço. Também era verdade que nunca quisera um. Embora ninguém acreditasse nessa afirmação, nenhum dos jovens de Longbridge, de Glen St. Mary ou de Mountbury Narrows a atraíra, nem um pouquinho. Eles não pensavam ou falavam igual a ela. Ou falariam, se algum deles um dia tivesse tentado conversar com ela. Ela passara a infância e o início da adolescência sob o cabresto da mãe e não tinha permissão para ter opiniões próprias. Às vezes, pensava que eles talvez ficassem surpresos se conhecessem seus pensamentos, surpresos e chocados. Então, uma mudança acontecera. Os velhos olhos cinza escureceram, bruxulearam e brilharam quando ela se lembrou daquilo. Sua tia Nan enviara uma carta pedindo que uma das garotas fosse passar um ano com ela, pois sua única filha fora para a Índia como missionária. Tia Nan vivia em um pequeno vilarejo pesqueiro e estância de verão a quilômetros de distância dali e era viúva. Úrsula nunca a vira, mas foi a escolhida para ir, porque das irmãs concordarem em ser enterrada viva por um ano na enseada de Half Moon Cove. Úrsula, por sua vez, ficou contente em ir. Gostava do que ouvira sobre Half Moon Cove e do que o pai dissera sobre sua irmã Nan. Úrsula tinha a impressão de que tia Nan era bem diferente de todas as outras tias, que era quieta e tranquila, como ela própria. Nunca falou pelos cotovelos, ouvira o pai dizer certa vez. Não havia muito o que fazer na casa de tia Nan, e Úrsula passava boa parte do tempo na praia, em meio às dunas. A colônia de verão ficava bem mais ao sul, e poucas pessoas se aventuravam tão longe. Foi lá que ela o encontrou pintando. Ele era hóspede de uma família rica que estava passando o verão na enseada seguinte, mas que nunca ia até Half Moon Cove. Não havia atrativos por ali. Ele era um jovem inglês, um artista já a caminho da fama internacional que ele acabou pouco depois conquistando. Dizia-se que seu irmão mais velho tinha título de nobreza e que esse era o único motivo pelo qual ele fora convidado a se hospedar com os Lincolns. Eles certamente não eram artísticos, mas para Úrsula ele era apenas Larry e seu amante. Ela adorava suas pinturas, mas o irmão com título não significava nada para ela. Você é a criatura mais diferente que já conheci na vida, dissera Larry certa vez. As coisas que mais importam para a maioria das pessoas parecem não significar nada para você. Não consigo acreditar que seja deste mundo. Ela nunca conhecera nem sonhara com alguém tão encantador. Foi amor à primeira vista. Úrsula sabia que jamais poderia ter sido diferente. Não tinha dúvida de que ele havia amado e fora amado por muitas mulheres antes dela. Mas não sentia ciúme. Ele era maravilhoso demais para amar qualquer mulher por muito tempo, especialmente alguém tão insignificante quanto ela. Mas, durante aquele tempo, ele a amou. Ela não tinha dúvida nenhuma disso.
Durante aquele verão encantado, ele a amou e nada poderia tirar isso dela. E ninguém no mundo sabia além dela. Ela jamais diria seu nome, nem mesmo para a tia Nan. A pobre Meg McLean sentia pena dela. Mas Meg McLean jamais foi amada como ela foi. Kate Anderson sentia pena dela. Mas Kate nem sequer sabia o significado do amor. Ela se casara com John para deixar de ser uma velha solteirona e pensava que ninguém sabia, enquanto todos tinham plena ciência e riam dela. Mas ninguém sabia do segredo de Úrsula. Disso ela tinha certeza. Ela sabia que ele nunca poderia se casar com ela. A ideia nunca passou por sua cabeça, nem, aliás, pela dele. No entanto, ele se lembrou de sua pequena Úrsula pelo resto da vida. Lembrava-se dela quando mulheres lindas e brilhantes o acariciavam. Havia algo nela que ele jamais encontrara em qualquer outra mulher. Às vezes, ele pensava que esse era o real motivo pelo qual nunca se casara. É claro que ele não poderia ter se casado com ela. A mera ideia era absurda. No entanto, que grande artista se casava com a própria cozinheira? Em seu leito de morte, Sir Lawrence pensou em Úrsula e em nenhuma outra mulher. Nem mesmo na princesa, quem quer que seja, que o teria aceitado pelo que diziam, se ele tivesse pedido a mão dela. Eles se amaram durante dias longínquos, suaves noites de esmeralda e madrugadas de esplendor cristalino. Úrsula não se esquecera de nenhuma delas. Ele lhe dizia coisas loucas e doces. Ela também não tinha se esquecido delas. Aquelas antigas palavras de amor ditas tantos anos antes. Imagine alguém dizer tais coisas a Meg McLean roncando em sua cadeira. Seus cabelos estavam grisalhos e secos agora. Mas ela se lembrava do dia em que ele tirara os grampos e enterrara o rosto nos fios sedosos. Então lembrou-se das vezes em que eles observaram a lua nascer naquela orla distante, onde os ossos de antigas embarcações estavam descorando. Ele se regozijava nas noites de vento, já ela preferia as noites de quietude. Ela se lembrava dos morros sombrios e das dunas misteriosas, dos barcos pesqueiros chegando, e sempre das palavras ternas e apaixonadas dele. Meg McLean teria se sentido insultada se alguém falasse com ela daquele jeito. Pobre Meg, roncando sem parar em sua cadeira, que nunca vivera. Como Úrsula tinha pena dela. Ela ergueu as mãos enrugadas por um instante e então as soltou novamente sobre a colcha. Ele devia tê-las pintado 100 de vezes. As mãos das pinturas dele eram famosas. Ele nunca se cansava de elogiar sua beleza. Um beijo na ponta de cada dedinho maravilhoso, sussurrava. Só a velha e desprezada Úrsula sabia que as pessoas haviam admirado suas mãos em diversas galerias de arte da Europa. Ela tinha uma coleção de gravuras das pinturas dele em uma velha caixa surrada que levava consigo para todos os lados. Ninguém sabia por quê. Úrsula sempre fora esquisita. A única vez em que chegou perto de brigar com Kate Anderson foi quando, ao fazer a limpeza da casa, Kate quis queimar a caixa. Não havia nada nela além de imagens velhas e desbotadas, dissera ela. O que é que você vê nessas gravuras, Úrsula? Perguntara. Se gosta tanto assim de pintura, há algumas litografias e gravuras que podemos lhe dar. Elas têm mãos pintadas? Perguntara Úrsula baixinho. Kate Anderson deu de ombros e desistiu. Afinal, pessoas idosas ficavam muito infantis. Era preciso satisfazê-las. Mãos, de fato. E a maioria das mulheres, nas imagens, era muito feia, a despeito de seus títulos. Então a temporada terminou. Os ventos frios de setembro começaram a soprar pelas dunas assombradas. Larry foi embora, prometendo escrever, mas nunca escreveu. Por um tempo, a vida espremeu Úrsula com suas mãos implacáveis. Ela precisava contar a tia Nan. Não havia nenhuma outra pessoa a quem ousasse contar. Nunca mais poderia retornar para casa, para os pais presunçosos. Era melhor escapulir para as dunas numa noite e pôr fim a tudo. Estava muito feliz por não tê-lo feito. Talvez Larry se magoasse se tivesse sabido. Ela preferia suportar qualquer coisa a fazer isso. E tia Nan fora muito boa com ela, após passar o choque inicial. Ela se compadeceu ao extremo e não culpou Úrsula tanto assim. Eu deveria ter cuidado melhor de você, lamentara ela. Mas pensei que uma Anderson e agora aquele canalha a levou para o mau caminho. Úrsula escondeu a raiva pelo bem de Larry. Ela sabia que tia Nan culpava um homem completamente diferente. Uma chama estranha, contudo, brilhou em seus olhos cinza cansados. Não fui levada para o mau caminho, respondera.
Não sou tão fraca assim. Sabia o que estava fazendo, e não lamento coisa alguma. Não lamento coisa alguma. Tia Nan não conseguia compreender. Mesmo assim, permaneceu lealmente ao lado de Úrsula. Ficou com Úrsula por mais um tempo, inventando uma desculpa qualquer, e chamou uma velha senhora em quem podia confiar para o parto, uma vez que o nome dos Andersons precisava ser salvo a todo custo. Úrsula quase morreu. Até mesmo tia Nan achava que teria sido melhor se ela tivesse morrido. Mas Úrsula estava muito feliz por ter conseguido sobreviver. O bebê era uma menininha com os olhos cinza de Úrsula e os cabelos dourados de Larry. Tia Nan providenciou a adoção. Os James Burnley, de Charlottetown, eram pessoas abastadas que havia muito queriam adotar uma criança. Tia Nan frequentara a escola com Isabel Burley. Os Burleys ficaram felizes em adotar a criança. A mãe era uma amiga que tivera um fim trágico, foi o que tia Nan lhes contou. Úrsula pensou que não conseguiria suportar, mas, pelo bem de Larry, aqueceu. E queria que a criança tivesse um bom lar. Voltou para Lowbridge um pouco mais calada e insignificante que antes. Os Andersons, que torciam para que ela arranjasse algum marido enquanto estivesse fora, não a recepcionaram muito efusivamente. Tentaram arranjar um casamento para ela com um velho viúvo de Glen St. Mary, mas, para Úrsula, todos os homens pareciam comuns ou insuportáveis após Larry. Ela tivera, entretanto, o próprio momento de júbilo extremo na vida, do qual ninguém desconfiava. Então, parou de se importar quando os homens a ignoravam. Uma prima distante, que precisava de uma assistente, ofereceu-se para lhe ensinar a costurar, e, para surpresa de todos, Úrsula demonstrou um talento inesperado para a arte. Passou a costurar durante o dia e frequentemente ia à casa dos Burleys. A senhora Burley dizia que ninguém conseguia ajustar um vestido como Úrsula Anderson. Úrsula via a pequena Isabel com frequência. A senhora Burley dera o próprio nome à garota. Ela viu a bebê crescer e se desenvolver lindamente. Às vezes ela se parecia tanto com Larry que o coração de Úrsula palpitava. Sua voz e seus trejeitos eram parecidos com os dele. Úrsula jamais via algo de si na criança a não ser os olhos cinza. Ela era tão linda e encantadora quanto a filha de Lawrence deveria ser. Os Burleys a adoravam e a enchiam de presentes. Úrsula fazia a maioria dos vestidos. Quando a garota os provava, seus dedos às vezes tocavam a pele dela com euforia. Era quase como tocar o próprio Larry. Isabel gostava dela. Acho que aquela costureira esquisita e quieta realmente me ama, costumava dizer. Ela nunca diz isso, é claro. Mas, às vezes, eu a pego olhando para mim de um jeito tão estranho, quase como se eu fosse filha dela, sabe? A pobrezinha tem tão pouco na vida, comentou a senhora Burley. A própria família sempre fez pouco caso dela. Sempre seja o mais gentil possível com ela, Isabel. Havia uma única coisa que Úrsula mal conseguia suportar. Ouvir Isabel chamar a senhora Burley de mãe. Aquilo parecia estilhaçar sua alma. Às vezes ela odiava a senhora Burley e se reprimia amargamente por odiá-la, sendo que ela era tão boa para Isabel. De toda forma, nunca deixou transparecer. A senhora Burley nunca imaginou. Ela jamais pensava em Úrsula Anderson com algum sentimento em particular. Finalmente, Isabel se casou. Os Burleys ficaram bastante eufóricos com o casamento, por mais que detestassem perder Isabel. Ele era um rapaz bonito, de boa família e rico. Todos pensavam que Isabel era uma moça de sorte. É claro, havia umas histórias. No entanto, as más línguas vivem espalhando histórias sobre os jovens ricos que se esbaldavam na vida. A senhora Burley disse que eles precisavam aproveitar a juventude. Assim que se casasse com Isabel, Geoffrey Boyd se aquietaria e seria um bom marido. Ela não tinha dúvida. Seu próprio marido costumava ser um belo de um fanfarrão quando era jovem. E que ótimo marido era. Úrsula fez boa parte do enxoval, até mesmo as delicadas peças íntimas. Mas não estava feliz nem tranquila. Não gostava de Geoffrey Boyd. É claro que Isabel estava perdidamente apaixonada por ele, e Úrsula sabia muito bem que a maioria dos homens jovens não era santa. Nem mesmo Larry poderia ser considerado exemplar. Mas não era isso. Era algo relacionado ao próprio Geoffrey Boyd. Isabel estava radiante, e Úrsula tentava abafar sua inquietude e gozar da mesma felicidade. Ela teve permissão para ajudar Isabel a se vestir para o casamento, e Isabel ficou um tanto surpresa ao perceber como as mãos da velha senhorita Anderson tremiam.
Ela sempre foi a velha senhorita Anderson para Isabel. Sempre, embora mal tivesse chegado aos 40 anos. Isabel era muito afeiçoada a ela e decidiu que lhe daria todos os trabalhos possíveis. Vestidos prontos já eram uma realidade, e os serviços de costura não eram mais tão abundantes quanto costumavam ser. Então, Úrsula passou bastante tempo na casa de Isabel nos 4 anos após o casamento. Foram 4 anos de tortura. Ela precisou assistir à mudança no amor de Isabel, de uma adoração apaixonada para medo, pavor e o pior de tudo, ódio. Geoffrey Boyd cansou-se da esposa após 1 ano e nunca sequer se esforçou para esconder. Ele era descaradamente infiel, como todos sabiam, e infernalmente cruel. Às vezes parecia que seu único prazer era lhe causar dor. E ele sempre ria de um jeito horroroso quando dizia e fazia coisas cruéis, embora sempre tomasse o cuidado de não permitir que qualquer pessoa, além da estúpida senhorita Anderson, o ouvisse. Os Burleys sabiam que o casamento era um desastre, mas se recusavam a admitir. Naquele tempo, tais situações deviam ser acobertadas, e o dinheiro compensava muitas coisas. Úrsula o odiava tanto que parecia que o ódio caminhava a seu lado, algo tangível. A despeito de sua insignificância, Geoffrey devia sentir sua ira, pois nunca passava por ela sem bufar de leve. Ela vivia sendo sondada para falar sobre a questão dos Boyds, mas nunca dissera uma única palavra. Esse provavelmente era o motivo pelo qual Geoffrey Boyd permitia que ela ficasse na casa. Ele não tinha medo do que ela poderia contar. A família Anderson era famosa por ser fofoqueira e, embora essa criatura chamada Úrsula não fosse tão próxima dos parentes, havia coisas que ela podia revelar se quisesse. E os Burnleys ainda eram ricos, ou deveriam ser. Geoffrey Boyd tinha os próprios motivos para manter um bom relacionamento com eles. Era sempre tão gentil com Isabel na frente deles que eles não acreditavam em metade das histórias que ouviam. O casamento chegara ao 6º ano quando todos ficaram sabendo que os Burleys tinham perdido boa parte do dinheiro. Então, Isabel ficou sabendo que o marido pretendia se divorciar dela, fazendo algumas acusações falsas, nomeando como procurador um homem da cidade. O divórcio, naqueles dias, nas províncias marítimas, era uma tragédia sem tamanho. E todos sabiam que Isabel era adotada. O sangue dirá, diziam as pessoas. Todos acreditariam nas acusações feitas contra ela, exceto a velha Úrsula Anderson. De alguma forma, Isabel sentia que ela jamais acreditaria em uma única palavra que fosse dita contra ela. Geoffrey disse a Isabel que, se ela contestasse as acusações, tiraria o filho dela. Úrsula sabia que ele pretendia tomar a criança de toda forma, apenas para torturar Isabel, embora não tivesse afeição nenhuma pelo garoto. Ele nunca sequer fingiu ter. O pequeno Patrick era uma criança delicada e Geoffrey Boyd não via serventia nenhuma para crianças adoentadas. Certa vez, ele perguntou a Isabel se Patrick herdara os genes ruins do senhor ou da senhora Burley. Ele sabia que Isabel tinha certa vergonha por ser uma garota adotada e aquilo o deleitava ao extremo. Certa vez, ele lhe dissera, durante a época de cortejo, que aquilo a tornava mais especial para ele. E se, pensou Úrsula, eu contar a ele que o pai dela é o grande artista Sir Lawrence Aisling? Mas ela sabia que ele só riria. O caráter dela, ao menos, era irrepreensível. Ninguém, nem mesmo o sangue de seu sangue, acreditaria em tal história. E também não faria diferença nenhuma para Geoffrey, mesmo que ele acreditasse. Quem diria essa velha dissimulada, ela podia ouvi-lo dizer. E os Burleys ficariam furiosos. Tia Nan estava morta e ela não tinha nenhuma evidência para provar que fora o grande amor de um renomado artista. Entretanto, Úrsula decidiu que não haveria divórcio. De alguma forma, ela impediria. Essa decisão estava tomada. Ela estava costurando em um dos quartos do pavimento superior da casa no dia em que Geoffrey Boyd chegou em casa bêbado e espancou Patrick com um chicote, sem misericórdia, na biblioteca, enquanto Isabel ficou agachada no chão do lado de fora da porta, gemendo em sua angústia impotente. Na última vez em que Geoffrey chegara em casa bêbado, ele pendurara o cachorro no estábulo e batera nele com o chicote até a morte. Será que também mataria Patrick? Quando abriu a porta e o garoto, aos prantos, correu para os braços da mãe, ele disse: "Quando o Patrick for só meu, o que é apenas uma questão de tempo, minha querida, farei bom uso do chicote todos os dias. Você o transformou em um bebê chorão com seus afagos. Farei dele um homem. Você acha que seu pai era pastor de igreja?"
Úrsula costurou em silêncio e sem se abalar durante aquilo tudo. Nem um único ponto fora do lugar. Até mesmo Isabel a julgou insensível. Mas, quando Joffrey subiu as escadas cambaleando, ela estava parada no topo, esperando por ele. Isabel havia levado Patrick para o quarto. Não havia ninguém por perto. Os olhos de Úrsula estavam em chamas, e sua figura pequenina e esquelética, no vestido preto simples, tremia. Saia do meu caminho, maldição, ralhou Joffrey. Você sempre fica do lado dela. Eu sou a mãe dela, respondeu Úrsula. E seu pai era Sir Lawrence Isley. Joffrey riu embriagadamente. Por que não o rei da Inglaterra, então? Zombou. Você, mãe de alguém. Ele acrescentou algo baixo demais para repetir. Úrsula ergueu as duas mãos, ainda belas, apesar de tudo. As mãos que Larry beijara e pintara. As mãos que haviam sido tão admiradas no retrato dele de uma princesa italiana. Joffrey havia, certa vez, mostrado uma gravura dessa pintura a Isabel. Se você tivesse mãos assim, talvez conseguisse segurar um homem, desdenhara. Úrsula empurrou com força o cambaleante Joffrey, e o fez deliberadamente, sabendo o que pretendia fazer, sabendo das prováveis consequências. Não se importava nem um pouquinho se seria enforcada por isso. Nada importava além de salvar Isabel e Patrick. Joffrey Boyd tombou para trás na longa escadaria e caiu no piso de mármore. Úrsula ficou olhando para ele por alguns instantes, com um sentimento de triunfo que não vivenciara mais desde o dia em que Larry lhe dissera pela primeira vez que a amava. Joffrey Boyd estava esparramado em uma posição bastante pavorosa. De alguma forma, ela sabia que seu pescoço estava quebrado. Não houve barulho nem tumulto em lugar algum. Após alguns instantes, ela voltou para o quarto de costura em silêncio, começou a trabalhar em outra peça e continuou costurando. Isabel estava a salvo. Não houve confusão alguma, por sinal. A criada encontrou o corpo e gritou. As formalidades de costume foram cumpridas. Úrsula, ao ser questionada, disse que não ouvira coisa alguma. Ninguém ouvira, aparentemente. Era sabido que Joffrey Boyd fora bêbado para casa. Essa era uma ocorrência quase diária, aparentemente. Quase o único pequeno escândalo que viera à tona a partir de um inquérito desinteressante. Supunha-se que ele tivesse pisado em falso e caído. As pessoas diziam que volta e meia se perguntavam como não teria acontecido antes. Um ótimo desfecho para uma situação ruim. Todos só lamentavam o fato de que não haveria um julgamento de divórcio, afinal. Muitas fofocas apimentadas poderiam ter surgido daí. Supunham que os Burleys estavam aliviados, embora fosse bem feito para eles, por terem adotado uma criança sobre a qual não sabiam coisa alguma. Ou fingiam não saber, apesar de a garota se parecer muito com a mãe de James Burley. Quanto a Ursula Anderson, ninguém falava dela, exceto para dizer que sentiria falta de trabalhar para os Boyds. A pior parte dos problemas de Isabel estava resolvida. Descobriu-se, no entanto, que ela ficara com bem pouco dinheiro. O senhor e a senhora Burley faleceram com uma semana de intervalo entre eles. Ah, não foi suicídio, nem nada terrível assim. Ela pegou pneumonia, e ele, aparentemente, já tinha alguns problemas de saúde havia anos, e não deixaram nada além de dívidas. Bem, esse costumava ser o caso com essas pessoas que esbanjavam demais. Isabel e Patrick passaram a viver em um pequeno chalé em Charlottetown. Uma decaída e tanto para Isabel Burley, hein? Joffrey Boyd torrara sua fortuna até praticamente o último centavo. Ela estava, contudo, mais feliz que em anos, a despeito dos anos de aperto que ela e Patrick vivenciaram. Úrsula mandava dinheiro a Isabel todo mês. Isabel nunca soube de onde vinha, mas pensava que uma velha tia de Joffrey, que parecia gostar dela, devia estar mandando. Ela nunca mais viu Ursula Anderson, ao menos nunca mais a notou. Úrsula, por sua vez, a via com frequência. Quando Úrsula tinha 50 anos e Isabel 30, Isabel se casou com um homem rico e foi embora para os Estados Unidos. Úrsula acompanhou sua carreira nos jornais e costurou vestidos maravilhosos para as filhas dela, as netas de Larry, que ele não sabia que existiam. Isabel sempre escrevia e agradecia eternamente. Ela era realmente muito apegada àquela velhinha. E também queria pagá-la, mas Úrsula nunca aceitou um centavo sequer. Úrsula não teve mais muito trabalho como costureira depois que Isabel foi embora. Trabalhara por tanto tempo para ela que perdera boa parte da clientela. Conseguira, no entanto, sobreviver até completar 70 anos. Então seu sobrinho, John Anderson, a acolheu.
a muito contragosto, pelo que se dizia, dos desejos de sua família. Isabel havia morrido àquela altura, bem como Sir Lawrence. Úrsula ficou sabendo da morte deles pelo jornal. Aquilo não a afetou muito. Já fazia tanto tempo que ambos lhe pareciam estranhos. Não eram o Larry que ela conhecera, nem a Isabel que a amara. Ela sabia que o segundo casamento de Isabel fora feliz, e isso a alegrava. Era bom morrer antes que as sombras começassem a se espalhar. Quanto a Sir Lawrence, sua fama era internacional. Uma das coisas mais lindas que ele fizera, pelo que ela lera em algum lugar, fora a decoração do mural de alguma grande igreja. A beleza das mãos da Virgem nos murais era muito comentada. Sim, valeu a pena ter vivido, pensou a velha Úrsula, enquanto o ronco de Meg McLean ecoava e o velho cachorro se mexia inquietamente, como se sentisse alguma grande presença por perto. Não lamento por nada, nem mesmo por ter matado Geoffrey Boyd. As pessoas deveriam se arrepender de seus pecados no final, pelo que dizem. Mas não me arrependo. Foi algo natural matá-lo, como alguém teria matado uma cobra, como o vento sopra. Larry sempre amou o vento. Será que consegue ouvi-lo de seu túmulo? Imagino que aqueles tolos na sala sintam pena de mim. Tolos, tolos. O que é que fizeram na vida? Ninguém jamais amou Kate como Larry me amou. Nunca alguém a amou na vida. E ninguém ama o pobre John. Sim, eles me desprezavam. Toda a família Anderson sempre me desprezou. Mas eu vivi, eu vivi. E eles nunca viveram. Ao menos nenhum da minha geração. Eu fui a única que viveu. Eu pequei, é o que o mundo diria. Cometi um assassinato, é o que o mundo diria. Mas vivi. Ela disse aquelas palavras em voz alta e com tanta força e ênfase que a velha Meg McLean despertou e se sobressaltou, bem a tempo de ver a pobre Úrsula Anderson desfalecer. Seus olhos viveram por apenas mais 1 ou 2 instantes após o corpo já ter morrido. Eram triunfantes e joviais. O velho cachorro ergueu a cabeça e soltou um uivo melancólico. Ainda bem que eu estava acordada, pensou Meg. Os Andersons jamais me perdoariam se eu estivesse dormindo. Cale a boca, sua velha brutamonte. Você me apavora. De alguma forma, ela parece diferente do que quando estava viva. Bem, todos temos de morrer, cedo ou tarde. Não acho, contudo, que muitos chorarão pela pobre Úrsula. Nunca houve vida nela, o que também é muito estranho. A maioria dos Andersons tem muito vigor, a despeito de todo o restante que não tem. Meg desceu as escadas, ajeitando-se enquanto o fazia. Ela partiu, anunciou solenemente. Morreu tranquila, como uma criança indo dormir. Todos tentaram não parecer aliviados. Kate acordou John com um cutucão. O Dr. Parsons levantou-se apressadamente. Então, tentou não parecer tão apressado. Bem, ela viveu sua vida. Que vida, acrescentou mentalmente. Se quiserem, posso parar no agente funerário no caminho de volta e pedir que ele venha. Suponho que vocês vão querer que tudo seja feito da maneira mais simples possível. Ele conseguiu se conter a tempo para não falar barata. Que desastre teria sido. O suficiente para arruinar sua carreira. Entretanto, será que Blight ou Parker teriam pensado em se oferecer para chamar o agente funerário? Jamais. Eram as pequenas coisas, como essa, que contavam. Dali a 10 anos, boa parte dos pacientes deles seria sua. Obrigada, disse Kate solenemente. É muito gentil de sua parte, disse John. Para sua própria surpresa, John estava pensando que sentiria falta de tia Úrsula. Ninguém sabia remendar calças como ela. Mas ela passara a vida toda costurando. Não sabia fazer mais nada. Era estranho não saber onde o dinheiro que ela ganhara foi parar. O médico saiu. A chuva cessara de vez, e a lua ocasionalmente espiava por detrás das nuvens tempestuosas. Ele perdera a noite com Zoe, mas havia a perspectiva da noite seguinte, se alguma idiota não resolvesse dar à luz. Ele pensou em toda a beleza de Zoe. E então pensou na velha Úrsula Anderson no pavimento de cima em sua camisola de flanela cinza. Ela estava morta. Mas será que um dia estivera viva? Eu não disse que ela não podia morrer até a maré baixar? Exclamou tio Alec triunfantemente. Vocês, jovens, não sabem de nada.